Hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha com os números do código de barras. Geralmente, pessoal, os códigos de barras têm 13 algarismos, 13 dígitos. O que a gente vai aprender hoje, essa brincadeira com esses números, nós vamos adivinhar que número que ocupa a última posição. Esse número é chamado de dígito de controle. Existe um cálculo matemático para chegar nele. Então você pode brincar com um colega seu. Por exemplo, você fala assim, ó, me passa os 12 primeiros algarismos do código de barras e eu vou adivinhar o último algarismo. Para adivinhar esse último algarismo, você vai seguir 4 passos matemáticos, bem simples, pessoal. Então, ela envolve umas 3 operações matemáticas, envolve a ideia de expressão numérica. Então, ó, como que é o primeiro passo? São 4 passos matemáticos. O primeiro é assim, ó. Você vai somar os algarismos que ocupam as posições ímpares. Por exemplo, primeira, terceira, quinta, sétima, nona, 11ª. Então, você vai fazer uma flechinha, copiar o primeiro algarismo, depois sempre vai pulando um algarismo. Aí você vai encontrar as posições ímpares, ó. Dessa maneira, assim, ó. Pronto. E no meio dele você vai colocar o sinal de mais. Então o primeiro passo é uma continha de mais, envolvendo os números que ocupam as posições ímpares, né? Então vamos somar com calma. 16, 18, 23, 24, 30. Aí eu vou guardar o resultado. Pessoal, é muito importante, apesar de ser uma continha fácil para vocês, é bom sempre conferir, porque senão você vai errar o número aqui. Se você errar algum dos passos, esse número vai dar errado também. Então vamos conferir, ó, 16, 18, 23, 24, mais 6, 30, beleza. O segundo passo, pessoal, vou até colocar uma corzinha aqui, 3 de vermelho, ó, 3 vezes, porque sempre começa com o triplo de um número. Isso aqui é fixo, tá? Então o segundo passo sempre começa assim, 3 vezes, você vai abrir o parênteses e dentro dele você vai colocar os números que não tem a flechinha, tá certo? Os números que ocupam as posições pares do código de barras, tá? São todos esses que não tem a flechinha. Então foi o 8, e no meio dele você coloca o sinal de mais. Esse outro 8 também, o 7, o 0, o outro 0 e por último esse daqui. Depois que eu fiz isso, eu fecho o parênteses, aí caímos numa expressão numérica. Quando uma expressão envolve o parênteses, nós sempre temos que somar o que está dentro dele primeiro. Então ficou assim, ó, 8 mais 8, 16, mais 7, 23, mais 5, 28. Pronto, já eliminei o parênteses. Agora que eu vou fazer o triplo dele. 3 vezes 28, 3 vezes 8, 24, fica 4, sobe 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 84. Então eu vou guardar esse resultado também. Então eu guardo o resultado do primeiro passo, guardo o resultado do segundo passo. Por quê? Porque no terceiro passo eu vou usar esses dois resultados. É só somar esses dois resultados aí. O que deu no primeiro passo, mais o que deu no segundo passo. Então, ficou 84 mais 30. Dá 114. Pessoal, chegou o último passo. Agora eu vou adivinhar que número que está lá. Então, como que é o último passo? O último passo, pessoal, é sempre uma continha de menos. Tá certo? Sempre uma continha de menos. Esse resultado que deu aqui, você vai colocar depois do sinal de menos, tá? Então o resultado que deu no terceiro passo, você coloca aqui na frente, ó. Depois do sinal de menos, 114. Aqui na frente, você vai colocar o primeiro número que aparece depois dele, do que eu dei aqui, que termina com 0. Então 114, depois vem o 115. Só que o 115 termina com 5, não serve. 116 termina com 6, não serve. Tem que terminar com 0. Então depois do 114, o primeiro que aparece que termina com 0 é o 120. É esse que eu pego e coloco aqui na frente. Sempre primeiro depois desse daqui que termina com 0. Você faz essa continha, 114 para chegar no 120, dá 6. Então esse número aqui, chamado dígito de controle do código de barras, é o 6.
Beleza, pessoal? Então tem um caso particular, por exemplo, vamos supor que você pega, aqui deu um número que termina com zero já, 120, 90, 80, 100. Se o número aqui no terceiro passo já termina com zero, então basta fazer ele menos ele mesmo. Por exemplo, se deu 100 aqui, fica 100 menos 100, dá zero. Aí o código de barras termina com zero. Deu 90, faz 90 menos 90, aí dá zero. O código de barras termina com zero. Então, pessoal, isso aqui é uma brincadeira que você pode fazer com seus colegas, tá? Descobrindo o valor do dígito verificador do código de barras, tá certo? Esse cálculo, pessoal, dá certo para qualquer código de barras que tenha 3 algarismos. Pode ser até de outro país, porque aqui, ó, 789 é o código que o Brasil recebeu. Então, todo produto que é feito no Brasil começa com 789. Mas se for de outro país, muda aqui, ó. A numeração é outra. Mas o cálculo não falha, pessoal. Dá certo do mesmo jeito. Se caso você for tentar e não der certo, é porque você errou em algum passo. Basta conferir que você vai perceber onde você errou e você vê que o cálculo não falha.